Foi o seguinte, eu não era uma pessoa ainda muito interessada por matéria. Eu achava chato estudar. É uma pena isso, uma pena. Porque às vezes a gente não está querendo aprender aquilo naquele momento, é obrigado a aprender. Não estou criticando aqui a escola, mas às vezes não é o seu momento de aprender uma coisa, você é obrigado a aprender e acaba que você, com o passar dos anos, você vai criando uma coisa de que estudar é chato, né? E demora um tempo para se desintoxicar e ver que não, existe prazer nisso, né? Cada um tem que encontrar o seu nirvana para encontrar esse prazer. Qual foi o meu? O meu pai, meu pai é cético. E ele me explicava muitas coisas que eu achava interessante. Ele que foi o primeiro a me explicar a seleção natural de Darwin. Porém, eu achava legal, evolução, seleção natural, mas assim, eu não tinha ainda embasamento para explicar isso para alguém. Entendi. Eu estava conhecendo e estava gostando. Fazia sentido. E eu estava num cursinho de inglês que eu fazia e foi a primeira vez que eu encontrei um coleguinha criacionista. Eita. Eu já sabia que existia, né, tudo. Eu nunca tinha visto, entende? Né? E aí estava ali do meu lado. A gente começou a conversar, vamos para o ponto do ônibus, o curso acabou, a gente foi pegar o ônibus, cada um foi pegar o seu, e ele começou a falar, né, criacionismo, o mundo surgiu há 4.000 anos, papapá. Eu fiquei, não, mas não é assim. Aí deu uma bugadinha. Eu falei pra ele, não, cara, não, é seleção natural, é Darwin. E ele começou a enfrentar. Entendi. E aí a gente, do nada, quando me viu, eu tava num debate ali de criacionismo e seleção natural. Porém, me faltava argumento. Certo. Eu não estava preparado, eu estava aprendendo. Ele falava uma coisa, você não respondia, eu não sabia, né? Ele era bom na oratória, ele falava assim, me explica, ele procurava buracos. Então ele falava assim, então me explica a evolução da baleia. Eu sei lá da evolução da baleia, onde está o ancestral da baleia, eu não sei. E aí os ônibus passavam e a gente tava ali. Vocês esqueceram do ônibus, não, né? cara, ali era Rocky Balboa no ringue. Só sei que eu me senti derrotado por não conseguir expressar aquilo que eu acreditava, digamos assim. É triste quando você tem virtudes, mas você não consegue defendê-las. Eu me senti um bosta. Eu me senti um idiota de não conseguir defender nem aquilo que eu levo como filosofia de vida, digamos assim. E isso porque eu achava que estudar era uma coisa chata. A partir daquele momento eu falei, alguma coisa tem que mudar. Eu não quero que esse dia se repita. Ali começou a mudar uma chave na minha cabeça. Entendi. E o que eu pensei? Como é que eu vou começar a mudar isso? Eu vou estudar Darwin, eu vou abrir a porcaria daquele livro e eu vou encontrar ele de novo. Foi a vingança. O meu nirvana foi motivado pela revenge. Né? Cara, eu comecei pela primeira vez a estar empolgado. Não, vamos lá, seleção natural, tá? Eu me senti, cara, Rocky Balboa treinando pra grande luta, sabe? Aquela no final, né? Eu comecei a treinar, comecei a estudar pra caramba, vi documentário sobre Darwin, tava com a faca nos dentes já, cara. Chega aqui que vamos debater. E encontrou ele de novo? Não. Ele saiu do curso. Mas tinha que ter ido atrás. Pô, cara, eu cheguei todo empolgado, aquela energia de um mês, sabe? Vou jogar lá hoje. Pô, em quem que eu jogo isso, sabe? Cadê o amiguinho? Caramba! Ó, Lucas Aljalá era o nome dele. Se você conhece, Lucas Aljalá, quero te encontrar ainda, hein? 15 anos depois. Mas assim, eu nunca mais vi ele. Porém, uma coisa muito interessante aconteceu. Eu comecei a explicar para os meus amigos. Entendi. De escola. Sabe o que eu aprendi? Comecei a explicar do meu jeito, né? De loser para loser, né? E eles gostaram de aprender daquele jeito que eu estava falando. E eu falei, cara, eu acho que eu sou bom, estou descobrindo uma coisa aqui. Eu me considerava um idiota e eu estou explicando uma matéria e eles estão gostando. Você aprendeu mesmo, a famosa frase do Feynman lá, que você só aprende uma coisa quando você consegue explicar ela para outra pessoa. Não conhecia essa frase. Que legal. Aí quer dizer que você aprendeu mesmo. E é tão gostoso isso. A primeira vez que você tem esse gostinho. E eu falei, cara, que legal isso. Que legal isso. Eu considerava isso uma coisa ruim. Uau! Tipo, quanta coisa eu perdi nesse tempo escolar que eu não queria, que eu empurrava com a barriga. Quanta coisa eu perdi. E eu comecei a virar uma máquina. Eu quero... Não, aí eu comecei por by myself, né? Eu peguei Einstein. Eu quero entender Einstein. O pessoal tem a cultura popular, né? É relativo. Mas o que é isso? Por que o tempo é relativo? E eu comecei a estudar Einstein porque o tempo é relativo. E quando eu descobri que o tempo não é uma linha reta para todo mundo,
que cada um tem a sua linha, que o tempo é diferente para cada um de nós, minha cabeça fez assim, pô, cara, que legal que é isso. E eu vi o prazer que existia em estudar. Era só alcançar aquele nirvana. Sim. Por exemplo, a distorção do espaço-tempo de Einstein. Olha que nome feio. Olha como é que isso assusta, né? Exato. Você que está assistindo, você sabe me explicar a distorção do espaço-tempo de Albert Einstein? Eu te explico em 1 minuto. Por exemplo, vamos pegar aqui um lençol. Ó, vem comigo, dona de casa, vem comigo. Vamos pegar o lençol. Ó, vou esticar o lençol, tá bom? É invisível, tá, gente? Me ajuda aí, Sacane. Pega as duas pontas. Aqui, Puxou. Agora eu vou pegar uma bola de boliche, vou botar aqui no meio. O que vai acontecer? A bola de boliche vai distorcer o lençol, né? E aí, se eu jogar uma bolinha de gude aqui, o que vai acontecer com a bolinha de gude? Ela vai começar a contornar ali, atraída pela distorção do lençol. Agora, troca a bola de boliche pelo planeta Terra, que ele distorce o espaço-tempo. E tudo que passa ali, um corpo menor que passa ali, é atraído por essa distorção do lençol. Isso é a distorção do espaço-tempo de Albert Einstein. Você acabou de aprender. E não foi difícil. Não foi difícil. É isso aí. Poxa, é legal aprender essas coisas. Não, é demais, né, cara? O Einstein foi um cara desse, né? Só que ele complicava um pouco. Porque tinha também, né? Sim. Tinha também, mas é que ele fez a releitura da gravidade, né? Que a gente fala, né? Que ele ficou incomodado. Que negócio de força que é esse e tal, que tá puxando e tal. Aí ele bolou essa ideia aí. Então maneiro. Então você foi assim, né? Foi assim que você começou. Perdi para um criacionista, cara. E nunca mais. Mas aí você estudava e você já transformava em tirinha ou ainda não tinha? Eu não tinha tirinha nessa época. Tá. Não, mas em desenho, você usava o desenho para estudar, por exemplo? Cara, não. Eu usava o desenho para fugir dos estudos. Quando eu considerava chato, né? Era a minha fuga. Não, entendi. Quando eu comecei a ter prazer em estudar, aí muita coisa foi mudando. Porque não demorou muito, eu comecei a fazer as tirinhas e eu falei... Você pega Darwin, por exemplo, ele era um baita de um desenhista, né? Verdade. Ele catalogava tudo, ele desenhava. Tudo rico, e não só de seres vivos, ele era um grande geólogo também, então os afloramentos e tudo era muito bem desenhado, cara, era um negócio impressionante. Verdade, né? Verdade. E eu eu comecei a desenhar Darwin, porque tudo aquilo que eu aprendia, eu falei, eu quero botar no papel. Isso que eu estou aprendendo, que está me dando prazer, eu quero passar adiante, né? E aí a gente entra naquele assunto de eu tentar despertar o nirvana. Por isso que eu tenho um apego muito forte pela ciência. E aí eu passei a conhecer o método científico, por exemplo. Por que eu não aprendi isso antes? Né? Vivia num mundo em que era só focado em você acredita ou não acredita? Né? A palavrinha acredita, né? Que incomoda a gente aí. Né? E aí, quando eu vi que existia um método de testagem para a gente poder separar o joio do trigo, para separar o que está dando certo do que não está dando certo, e que não é você querer acreditar ou não, é o que o resultado falar, meu filho. Você não torce para nada, exatamente. Você que se vire em mudar os seus conceitos. Você que se vire para explicar aquilo lá que aconteceu. Pois é sinto muito. Se isso te dá conforto, I'm sorry, né? Agora o resultado deu outro caminho. Então, você que se vire aí na sua cabeça para ir para esse outro caminho. E eu fiquei encantadíssimo. Assim, acho que foi meu fascínio pela ciência, meu apego por ela. E aí não parou mais, né?